Oi, turma. Do livro Chico e Kardec, Carlos Abacelli e Inácio Ferreira, no texto Dr. Demeuri, fala da volta de Kardec. Na Revue Spirit, de 1865, Allan Kardec fala sobre a desencarnação do Dr. Demeuri, Antônio Demeuri, médico homeopata que desencarnou em 26 de janeiro de 1865. Kardec se correspondia regularmente com o Dr. Demeuri e a seu respeito dizia que isso tinha bastado para lhe revelar toda a grandeza e toda a nobreza de seus sentimentos. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis e, a despeito da sua idade avançada, nenhuma fadiga o detinha para ir socorrer os pobres doentes. Pode-se dizer que ele era o cura-d'ars da medicina. O Dr. Demeuri, que se tornara espírita segundo o codificador, foi um dos seus mais zelosos propagandistas. Embora jamais nos tivéssemos visto, dizia-nos em uma de suas cartas que tinha a convicção de que não éramos estranhos um ao outro e que havia relações anteriores entre nós. Soubemos de sua morte no dia 30 de janeiro e nosso primeiro pensamento foi o de nos comunicarmos com ele. Eis a comunicação que nos deu naquela mesma noite por intermédio da senhora Casemajur, médium. Eu estava junto de vós, caro e venerado amigo, quando o senhor Sabó falou em fazer a minha evocação e eu o segui. Eu sou feliz, estou na glória, ó, quem poderia jamais traduzir as esplêndidas belezas da terra, dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis, seu papel no grande concerto da harmonia universal? Pois bem, eu tentarei, ó meu mestre, vou fazer o seu estudo e virei depor junto a vós a homenagem de seus trabalhos de espírito que antecipadamente vos dedico. Até breve. Posteriormente, o Dr. Demeuri, do mundo espiritual, passa a se ocupar da saúde de Kardec e lhe transmite várias orientações, entre as quais transcreveremos. Faz muito calor aqui. Este carvão é fatigante. Enquanto estiveres doente, não o queimeis, porque ele continua a aumentar a vossa opressão. Os gases que dele se desprendem são deletérios. Sou eu, Demeuri, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que eu estava ao seu lado quando lhe ocorreu o acidente que poderia ter sido funesco sem uma intervenção eficaz para a qual tive a honra de contribuir. Segundo minhas observações e os ensinamentos que colhi em fonte fidedigna, é-me evidente que quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais cedo poderá dar-se a sua reencarnação, na qual ele virá completar a sua obra. O grifo é nosso. Note-se que era a voz corrente entre os espíritos que Kardec necessitaria de voltar ao corpo para completar a sua obra, através de vários médiuns e em lugares diferentes, segundo a concordância universal do ensino dos espíritos, eles atestavam tal realidade. Quanto aos estudos que o Dr. Demeuri disse a Kardec que os faria para depô-los junto a ele, estamos informados de que mais tarde o Dr. Demeuri voltaria à Terra na roupagem física do Dr. Carlos Chagas, que, adotando o pseudônimo de André Luiz, escreveu, sob a orientação de diversos instrutores espirituais, as obras de que assumiu a autoria. Em comunicação transmitida em Voltambam, de 1 de fevereiro, ele escreveu: eu sou feliz, mais feliz do que podia esperar, porque gozo de uma lucidez rara nos espíritos há pouco tempo desprendidas da matéria. Tende coragem, meus bons amigos, estarei muitas vezes junto de vós e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando ligados à nossa pobre matéria que nos oculta tantas magnificências e tantos prazeres. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois não sabem o mal que fazem a si mesmo. Então aqui a gente percebe, né, através desse texto, que mais uma vez um espírito comunicante, né, e atuante dentro desse contexto, Allan Kardec, Chico Xavier, André Luiz, Dr. Demeuri, são grupos, né, de pessoas, na verdade 2 seres que reencarnam e continuam juntos fazendo praticamente a mesma obra, né? Divulgar a doutrina espírita, trabalhar a questão íntima da nossa reforma, tão necessária para o nosso avanço espiritual. Então é importante que, diante de fatos, diante de relatos como esse, a gente possa reforçar a nossa fé
com o entendimento de que, de tempos em tempos, espíritos se reencontram para que possam fazer a obra ocorrer, a obra que é tão esperada pelo nosso Deus, que é essa obra da nossa evolução, do nosso amadurecimento espiritual. Que a gente possa compreender através de relatos como esse, que de tempos em tempos esses grupamentos são louváveis, são bons para o avanço de uma humanidade. Através das suas obras, pessoas tomam conhecimento, pessoas divulgam esse conhecimento, se expande esse conhecimento, não a nível de uma região apenas, mas de países, onde é levado, né, a questão da moral. Porque nós aqui encarnados, nós damos muito valor à matéria. A gente fica preso ao aspecto físico, sendo que nós temos uma obrigação espiritual acima de tudo. Então, esses espíritos mais desenvolvidos, de tempos em tempos, eles se reúnem e trazem para nós esses ensinamentos tão fundamentais para que a gente possa garantir também, através da nossa pequenez, a busca por esse conhecimento. Eles trazem e nós vamos buscar. Então, cabe a cada um, de acordo com a sua obra, de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu merecimento, essa grandeza que a espiritualidade nos traz. As palavras, os ensinamentos. Eu gostei do texto, porém, assim, eu fico sempre com o pé atrás das fontes, né? Eu tenho sempre aquele receio de estar sendo apenas um papagaio. Li aqui e reproduzi ali, né? Mas é porque eu sou aquela Santomé. Mas isso não significa que eu quero que as pessoas sejam assim. A minha falha é o meu jeito, né? Então, quando eu leio, eu fico naquela, mas peraí, de onde que apareceu esse texto? Né? Quem garante que foi bem assim? Já ficaram dessa forma diante de alguns textos espíritas? Eu tenho essa falha. Eu acredito que seja mais uma falha do que uma virtude. Mas eu pego aquilo que me serve. O que me serve? Espíritos de tempos em tempos se reúnem e propagam aquilo que é de fundamental para todos nós. A questão espiritual. Então, que a gente possa compreender que a vida física, ela é experiência, ela é ensinamento. São momentos que nós passamos, mas que não se devem ser exaltados. Porém, através dessas experiências físicas, exaltar sim o nosso espírito. Que é para isso que de tempos em tempos vêm as comunicações, alavancando a gente, chamando a atenção, puxando a orelha, com amor, com carinho, mas sempre trazendo para a gente assim, olha a responsabilidade que vocês têm. Não fiquem demasiadamente focados em ganhar, em conquistar bens, porque tudo isso é passageiro. De tempos em tempos, eles vêm puxar a orelhinha e dizer assim, você é um espírito, você vai reencarnar, você vai aprender agora e depois você retorna para aprender mais um pouquinho, até chegar o dia que você vai ser parte desses espíritos que também vão poder ensinar, transmitir conhecimentos, transmitir moral, porque você vai ter para dar. Hoje nós estamos ainda na condição de estudantes, mas quem sabe um dia, que não se demore, devido à nossa busca de aperfeiçoar, de melhorar, que a gente também faça parte de grupos de espíritos mais elevados, trazendo pessoas com dificuldades para junto de nós. Né? Assim como hoje nós somos essas pessoas mais difíceis. Patrícia, então nem se fala. Sou espírito extremamente atrasado, porque ainda preciso ver, pegar, sentir para poder acreditar. Faz parte, mas a gente aprende, a gente chega lá.